Primavera Persa, você já ouviu falar sobre isso? Os conflitos no Irã nos levam a pensar numa nova primavera. Dessa vez, seria a Primavera Persa. Nessa aula, nesse vídeo, eu vou te mostrar os principais pontos do conflito no Irã que se iniciaram em setembro de 2022. Já deixa o like aqui no canal. Eu sou o professor Max Atualidades aqui para Brapa Concurso e a partir de agora você vai entender tudo sobre os conflitos no Irã. Bom, pessoal, os conflitos no Irã se iniciaram em setembro de 2022, quando uma jovem, Mahsa Amini, guarda esse nome, Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, estava usando o véu de uma maneira considerada errada, incorreta, pela polícia da moralidade. É isso mesmo que você ouviu. O Irã tem uma polícia específica da moralidade, para ver os costumes das pessoas, para ver como que as pessoas se vestem, como elas se comportam, se elas seguem os preceitos indicados pelo líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Então é importante entender que o Irã é fundamental nessa linha extremista que o Oriente Médio passa nas últimas décadas. Desde a Revolução Iraniana de 1979, vários grupos terroristas ganharam força na região e governos extremamente autoritários passaram a ter força ali naquela região. Então o que acontece no Irã, em geral, tem efeito também cascata nos outros países. Lembrando que o Irã é uma das principais economias do Oriente Médio e lembrando que o Irã está na frente do Brasil no ranking de 2023 entre as economias mundiais. O Brasil é a 12ª economia e o Irã a 11ª, sendo que tem uma população muito menor, mas é um país aí que tem, o ouro, o ouro negro, o ouro do nosso século XX, do nosso século XXI também foi do século XIX, que é o petróleo, A base do petróleo, o petróleo subiu, o Irã ganhou mais dinheiro nos últimos anos aí. Mas é importante entender o que aconteceu. A Mahsa Amini era considerada reincidente, ela já tinha sido advertida pela polícia da moralidade por usar aí um processo de um véu de maneira incorreta. Então, toda aquela roupa, o hijab, que é o véu, mas toda a roupa que são obrigadas a usar, as mulheres no Irã são obrigadas a usar essa roupa, existe um monte de costumes considerados aí totalmente retrógrados no sentido do Ocidente, aí fica no limite do que é a cultura local, o que é retirar os direitos e tudo mais. É uma discussão que acontece, mas a verdade é que ser mulher no Irã é um dos piores países para que você seja mulher, é no Irã, basicamente, com direitos limitadíssimos, E aí, a Mahsa Amini, reincidente, ela foi pega novamente pela polícia da moralidade por usar o véu aparecendo uma parte do cabelo. E aí ela foi pega pela polícia, sob a custódia da polícia da moralidade, essa que fiscaliza os costumes do povo, ela foi morta. A polícia diz que ela teve um mal súbito, mas, na verdade, ela tem marcas de violência e começa um movimento que eclodiu, uma primavera. Primavera não no sentido que aconteceu na primavera, mas no sentido de ideias, Então, quando fala primavera, nos livros, quando se fala primavera num termo de um novo momento, significa aí uma ruptura, uma busca por algo novo. Então, tentar derrubar os governos autoritários. Nós temos a Primavera Árabe de 2011, que começou a derrubar os ditadores, no mundo árabe, na Tunísia, no Egito, na Líbia, Quando chegou na Síria, a coisa realmente não deu muito certo, porque a Síria teve o apoio russo e tudo mais. Num outro vídeo eu vou te contar os principais pontos aí da guerra da Síria, que já dura 12 anos. Mas aqui, falando do Irã, o processo bem complicado, porque com a Mahsa Amini, a morte dessa jovem por usar o véu de maneira incorreta, gerou uma revolta absurda na população que já estava ali precisando de alguma coisa para conseguir explodir. E aí a população vai às ruas, contra o governo, contra a polícia da moralidade. As mulheres começam a queimar véus, cortar o cabelo em revolta, contra esse governo autoritário, sem direitos às mulheres. E aí o governo não consegue controlar, vai com a polícia para a rua, com o exército para a rua, mas principalmente liderado por mulheres e jovens, que entende que se não for agora, não vai ser nunca, que vão para as ruas com tudo. Um cenário que ganha força em setembro, outubro, novembro, dezembro, A coisa realmente está muito grande ainda em dezembro agora. Quando a gente chega aí, janeiro, fevereiro, já há um controle maior, mas ainda há manifestações acontecendo, mas porque o governo prendeu e executou vários membros e líderes desses manifestos. Então o governo do Irã, se você faz uma dança de uma música que não é permitida no país, você é preso, 10 anos de prisão. Então esse é o governo do Irã, que tem um regime apoiado aí pela Rússia e pela Síria. É importante entender que esses regimes autoritários, eles sempre têm algum tipo de apoio.
E aí o governo, né, dizendo, nós vamos acabar com a polícia da moralidade. Muitos especialistas no assunto dizem, olha, não vão acabar nada, né, com isso aí é só uma cortina de fumaça, e parece realmente que está sendo isso que está acontecendo. Mas um movimento liderado pelas mulheres, no que a gente chama de Primavera Persa, né, pela origem do povo iraniano ali na região, essa primavera seria os conflitos, né, e todo o cenário que a população foi às ruas. E aí você começa a ter não reclamação simplesmente pela morte da jovem, que já é um motivo absurdamente grande, mas aí tudo o resto, falta de liberdade, falta de direitos, falta de igualdade. Então todo esse cenário, né, de você não conseguir ter a sua liberdade, começa a pesar e as pessoas vão para as ruas mesmo, né? E o governo, né, que tem uma mídia estatal também totalmente controlada, culpa o Ocidente pelas manifestações, porque o Ocidente está noticiando esses manifestos como se fossem algo para o bem do Irã, mas que, na verdade, segundo o governo, é algo simplesmente para moldar o Irã às estruturas amaldiçoadas do Ocidente. Essa é a situação que o Irã vive hoje. Então, a chamada Primavera Persa, esse termo pode aparecer na sua prova, são os movimentos, né, quase que o início de uma guerra civil no Irã, em decorrência do início por conta da morte da jovem, mas contrário a esse governo retrógrado, autoritário que o Irã vive. Então, será que teremos aí uma nova primavera, né, como foi a Primavera Árabe? O Irã pode estar iniciando um novo processo que seria a Primavera Persa. Eu sou o professor Max Atualidades, deixe seu dedo aqui no like para a nossa linha aqui da Brabo Concurso. Um grande abraço e até a próxima aula.